Boa noite, gente. Hoje nós iremos analisar o edital do concurso de Serrinha, Bahia, que está sendo organizado e será realizado pela Banca Seleta. E para fazermos essa análise com foco na disciplina de língua portuguesa, convidamos a professora Rafaela Miranda, que irá fazer essa análise, essa discussão de como organizar esses determinados conteúdos em um cronograma de estudos efetivo, né? A partir de como determinado conteúdo tem um maior peso, de forma que seja mais cobrado ou menos cobrado em determinados concursos públicos. Com a palavra, professora Rafaela Miranda. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Boa noite, Karine. Vamos fazer essa análise desse edital do concurso de Serrinha, focado em alguns pontos, já que é uma banca que não temos muito material disponível, só conseguimos uma prova e brevemente a gente vai fazer a análise dessa prova, né? Não hoje, porque o material que a gente recebeu não é de qualidade ainda, mas brevemente a gente vai estar disponibilizando para o público uma análise do perfil que é cobrado de língua portuguesa pela banca. Estou passando aqui os slides. Pronto. Pronto, Rafa. Vamos lá. Vamos começar com essa mensagem aí. Conquistar algo não é fácil. Exige empenho, determinação e muita dedicação. Então, lute. Deus todos os dias lhe dá um novo dia e um novo recomeço. Nada é impossível. Vamos lá para a parte do cronograma dos assuntos pedidos pela banca do nível superior. Aí temos interlação de textos, acentuação gráfica e ortografia, pertinente com o novo ortográfico, sinal indicativo de crase, análise morfossintática em situações contextuais. Essa análise aí é quando a gente pega uma frase e nessa frase a gente vai dizer o que é verbo, o que é sujeito, se é verbo transitivo direto ou indireto. Sintaxe de colocação, sintaxe de regência verbal e nominal, sintaxe de concordância verbal e nominal, período composto por coordenação e subordinação, semântica, elementos da comunicação, funções da linguagem, morfologia e suas flexões, substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, preposição e conjunção. Aí a gente tem os elementos de comunicação, que é aquele emissor, receptor, mensagem, canal, contexto e código. Aí para estar relembrando para o nosso público o que é os elementos da comunicação. Vamos para o nível médio. A gente também tem interpretação de textos, ele só mudou, mas o sentido é o mesmo, você vai interpretar um texto, você vai ver o que está realmente escrito nesse texto. Acentuação gráfica, ortografia, encontros vocálicos e consonantais, pontuação, morfologia, concordância verbal e nominal, sintaxe de colocação, que é aqueles pronomes oblíquos, frase, oração, período, orações coordenadas e subordinadas, semântica, regência verbal e nominal e análise morfossintática. Aí, a análise morfossintática, a gente vê que foi cobrado também lá no nível superior.
Regência verbal também. Então, a gente já vai tendo quase a mesma coisa, só vai diferir aí deles dois, que é figuras de linguagem, elementos da comunicação. Agora, vamos ver o do nível médio. Perdão, nível fundamental. Interpretação de textos, igual com o do médio e do superior. Aí só difere divisão silábica, encontros vocálicos e consonantais. Aí a gente tem igual ortografia, acentuação gráfica, que é o novo acordo ortográfico. Classificação de palavras, que ele lá fala como morfologia, aqui ele vem como classificação de palavras, ou seja, substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, advérbio, preposição e conjunção. Análise do período simples, termos essenciais e integrantes e acessórios, período composto, orações coordenadas e subordinadas e semântica. Semântica, ele cobrou nos 3. Ele pode cobrar em qualquer um desses assuntos aí, ele pode pedir semântica, ele pode chegar lá e dizer, me fale se é uma palavra antônima ou sinônima. Então, ele pode cobrar dentro de qualquer um desses assuntos aí. Vamos descer. Que lá mais embaixo, no próximo slide aí, a gente tem, eu coloquei um esquema de sintaxe para a gente entender o que é os termos essenciais e os termos integrantes. Aí a gente vem de fonética. Vamos fazer uma análise do que o nosso público vai querer focar. Fonética e fonologia, que é o reconhecimento de letras, os encontros vocálicos, encontros consonantais. Poucos concursos exploram este conteúdo, mas, no caso lá de quem vai fazer ensino nível fundamental, tem que dar uma revisada. Pode passar para o próximo, Karine. Ortografia, a forma correta e escrita das palavras. E isso para concurso se aprende por meio de muita leitura e não por muitas regras, viu, Karine? Então, o nosso público ele não vai ficar muito focado nas regras de ortografia. O novo acordo ortográfico, que é o uso do hífen, a acentuação gráfica, é o mais importante dentro da ortografia. Então, como teve muitas mudanças com o hífen e o novo acordo ortográfico da questão da acentuação das palavras que perderam acento, então, o nosso público ele vai ter que focar nisso daí e praticar bastante. Vamos para o próximo. Morfologia. Morfologia é o reconhecimento das 10 classes de palavras, substantivo. Além de dominar a classe, aprenda a diferenciar o concreto do abstrato, que é o que eles vão pegar. Eles sempre vão colocar uma palavra lá, que às vezes a gente pensa que é abstrato e é concreto ou vice-versa. Então, tem que tomar cuidado nisso daí. Artigo, adjetivo, numeral e pronome. Saiba reconhecer todos os pronomes. Isso é deveras importante, a gente saber reconhecer todos os pronomes. Verbo. A banca, ao citar morfologia, está autorizada a cobrar tudo aquilo que envolve o verbo. É importante conhecer o perfil de cada examinadora. No caso, a gente ainda não tem o perfil montado da banca seleta, por não ter acesso às provas dela. Então, quando coloca lá morfologia, já sabem, tudo que envolve verbo, a banca vai cobrar. E é o que mais pesa na prova. Eles vão trabalhar em cima de verbo, porque estamos acostumados a fazer o quê? A ter a linguagem coloquial, a do dia a dia. Então, lá eles vão pedir aquela linguagem culta. E sabe que vai pegar muito concurseiro desprevenido. Então, você estuda verbo. Advérbio, preposição e conjunção. Decore preposições e conjunção. Interjeição nunca é cobrado. Aqui também estão as locuções verbal, adjetiva, adverbial, conjuntiva e prepositiva. E o processo de formação
de palavras. Nem todas as bancas cobram. É importante conhecer o perfil de cada um. Então, aqui são dados coletados em cima de todas as bancas, dando uma visão geral, porque não conhecemos a banca que vai prestar o concurso daqui de Serrinha. Então, são aqui o substantivo, as 10 classes de palavras que a gente vai utilizar quando se cobra lá morfologia. Então, cobrou morfologia, entra isso aí, menos interjeição, porque é muito óbvio deles cobrarem. Quando a banca coloca, é uma banca boazinha, né? Mas uma banca que quer derrubar o concurseiro, ela não vai colocar lá interjeição, ela vai trabalhar afinco com o verbo. Pode passar para o próximo. Aí a gente vem para a temida sintaxe. Sintaxe é a maior parte do conteúdo. Classificação sintática. Sujeito e suas classificações caem muito. Predicado e suas classificações caem pouco. Transitividade, complementos verbais e nominais. Adjuntos adnominais e adverbiais. Predicativo do sujeito e do objeto. A gente dá passiva, aposto e vocativo. Nossa, só por ler aí, o concurseiro fica como desesperado, mas não precisa se desesperar. É muito assunto, mas é algo dentro de um contexto, dentro de uma frase que você vai analisar e se você estudar direitinho no dia, você dá conta. Há também a classificação sintática do período composto, as orações coordenadas, assindéticas e sindéticas e subordinadas, adjetivas, substantivas e adverbiais. Existem ainda conteúdos híbridos que envolvem a morfologia e a sintaxe, a famosa morfossintaxe. Concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, estudo dos pronomes oblíquos, principalmente os átonos, as funções do si, principalmente para a concordância, e a função do que, principalmente para o período composto, e crase, que está atrelado à regência. Então, você vai estudar lá regência nominal, regência verbal, e a crase está atrelada a ela. Porque a crase depende do quê? Do verbo, se o verbo pede ou não. Aí a gente tem o quê? Sintaxe. Aí, Karine, é ótimo para a pessoa que a gente passar para os nossos alunos que vai do nível fundamental, porque lá tem termos integrantes, termos acessórios e termos essenciais. Olhe a gama dos termos essenciais, dos termos integrantes, dos termos acessórios. Ou seja, no nível fundamental, ele só não vai cobrar o vocativo. Mas se ele botou lá termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, e ele está falando lá do período composto e do período simples, então é isso aí que ele vai cobrar. Ele não vai cobrar verbo transitivo, indireto, e direto, verbo intransitivo, verbo de ligação, mas ele vai cobrar lá no nível fundamental. Ele vai cobrar lá no nível fundamental esse aí, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Vamos passar aí para o próximo. Você viu aí como é a ramificação da sintaxe. É bem extenso, ou seja, quem vai fazer o nível superior vai ter que dominar isso aí tudo, porque tudo pode cair. Semântica é o mais gostoso, que é o estudo do sentido de um texto, pode ser cobrado em qualquer um dos tópicos acima citados, como eu falei anteriormente. Pode passar, Karine. Aí eu coloquei para o nosso aluno dar uma lembrada de semântica, sinônimo, antonímia, amonímia, paronímia, polissemia, e aí vamos. Pode passar, Karine. Aí a gente tem pontuação. Em muitas oportunidades, o edital cita explicitamente que esse conteúdo será cobrado. Entretanto, só de citar sintaxe ou qualquer tópico relacionado, a banca pode cobrar pontuação.
Só de citar a semântica, a banca pode cobrar pontuação. Nesse caso, é fundamental olhar não apenas para o documento de publicação do concurso, mas para as provas anteriores, a fim de verificar com que frequência esse assunto foi explorado pela banca. Então, para você que não viu aí pontuação lá no edital do concurso de Serrinha, saiba que a banca pode cobrar quando está lá sintaxe e semântica. Ou seja, vamos ter pontuação nos 3 níveis, porque os 3 níveis têm semântica. Vai depender da banca, mas muito provável que a banca peça pontuação, já que é um assunto também, um calcanhar de Aquiles também, além da sintaxe. Os textos, que além de verificar se há tópicos específicos no edital, como figuras de linguagem ou tipos de discurso, nunca deixe de estudar compreensão e interpretação em exercícios, tipologias textuais e coesão. Essa compreensão e interpretação em exercícios é a gente pegar aquelas provas que vem os textos e a gente fazer aquela compreensão de texto e interpretação. Compreensão está no texto. Interpretação vai além um pouco do texto. Você precisa ter um pouco de conhecimento de mundo. Tem que ler um pouco, ler uma revista, ver um recorte de jornal, tá acompanhando o noticiário, porque às vezes você vai depender de um conhecimento de mundo. Pode passar, Karine. Para relembrar para o nosso concurseiro aí, as 4 principais tipos de figuras de linguagem, de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras da palavra. Não vamos adentrar aí, porque cada um aí tem os seus tópicos. Pode passar. Aí a organização tipológica do texto, para estar relembrando aí, narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo, que é quando eles pedem lá a tipologia. Pode passar. E aí é um conselho da PRO. Exceto fonética e fonologia, que só deve ser estudada apenas se o edital citar. Tenha certeza que você domina todos os outros conteúdos apresentados, a fim de que você esteja sempre apto a usar a língua portuguesa, como sua aliada em concursos públicos. Nunca é demais relembrar que essa é a disciplina que mais reprova em concursos públicos. Todavia, a partir de hoje, ela pode ser um motivo de reprovação para os outros, e não para você, concurseiro, porque você tem que analisar a sua banca, você tem que fazer os seus estudos, fazer os seus macetes, estudar a língua portuguesa, afinco, colocar ela no seu rol de estudos, porque deveras importante a disciplina, já que é a mais que reprova. Então, não deixe que ela, a partir de hoje, seja motivo de reprovação para você. Alcance a sua meta. É passar em um concurso. Então, corra atrás e estude. E estamos aqui, né, Karine, para ajudar você que quer passar no concurso público. Sim, muito bom conselho, Rafa. Matéria boa é matéria dominada. Como eu sempre falo para os meninos, é importante e para as meninas, né? É muito importante a gente dizer assim, ó, estou indo confiante e sei todos os macetes, todos os conceitos básicos, sei resolver uma questão de sintaxe, sei resolver uma questão de morfologia e eu estou preparado. Matéria boa, lembre-se, é matéria que você domina. Assunto bom é assunto que a gente domina. Não é, Rafa, que a gente não pode ficar pulando de galho em galho, ler duas palavras aqui, depois mais 2 ali de outro assunto. Não, a gente pega um assunto, domina ele bem, né? Como é que você faz, Rafa? Exatamente.
10% teoria e o resto é prática. Língua portuguesa é 10% teoria e o resto é você praticar. Porque quanto mais você pratica, mais você vê. E aí o seu cérebro ele vai estar te voltando lá para a tua caixa, arquivo lá guardada. E vai estar dizendo, ó, já vi isso aqui. Eu já estudei isso aqui. Ó, eu sei morfologia. Ó, eu sei verbo. E verbo é muito importante. A gente tem uma dificuldade com verbo porque a gente tem inúmeros verbos. Mas concurso é algo que dá para você matar. Por quê? O concurso ele tem os verbos específicos que ele vai trabalhar. São aqueles verbos de maior dificuldade. E a banca ele vai no intuito de eu vou te pegar, concurseiro. Vou te derrubar aqui. Então, é naquela hora despercebida que a gente se passa em uma questão. E um ponto faz diferença no final, né? Com certeza. Então, o bom mesmo é a gente estudar, porque tem algumas matérias que a gente não tem afinco. Eu não tenho afinco com matemática. Então, é uma dificuldade. Mas não quer dizer que eu não supere, eu vou estudar, eu vou correr atrás, porque hoje os concursos não estão mais sendo... antigamente era assim, português, matemática para nível fundamental e nível médio. Nível superior estava só a parte de específico da sua disciplina, redação e algumas coisas. Hoje não, hoje está se cobrando um todo, matemática, informática, atualidades. Ele quer saber como é que está o conhecimento do concurseiro. Hoje ele não quer saber meramente se você sabe os específicos da sua disciplina, se você está apto a estudar a ensinar a língua portuguesa. Ele quer saber se você também está apto com todos os outros contextos, porque você não vai para a sala de aula só carregando aquilo da sua disciplina. Você vai carregar como um todo. Um professor vai digitar, né? Vai fazer um trabalho. Ele quer saber se você tem familiaridade com o computador, com os arquivos que você vai usar. Então, hoje eles estão bem rigorosos na questão da contratação. Ele quer saber até onde vai o seu conhecimento. Então, a gente tem que estudar, e português principalmente, resolver muitas questões. Hoje, a gente tem uma vastidão de material. Não tenho como, mas você tem simulados online, se você não tem como imprimir. A natureza até agradece se você não imprimir, né? Mas você tem uma vastidão você tem aplicativos que você pode baixar, você tem canais no YouTube, se você não tem como pagar um cursinho, se você não tem como... Você tem acesso a vários meios de estudar. Então, hoje, a gente só não consegue se não querer. Mas se a gente bota como meta, bota como objetivo para alcançar, a gente consegue. Dificuldades? Vai aparecer. Você vai perder em um concurso, perder em outro, vai. Porque você vai se familiarizando com aquilo. Você, às vezes, a gente faz o quê? 5 vestibulares para poder passar. Mas a gente consegue, a gente chega lá. Então, a mesma coisa é o concurso. E tem uma coisa, nada é no nosso momento. Tudo é no momento de Deus. Ele sabe